Bom, na nossa série O Raio-X das Empresas, fundado em 1860 na Itália, o Grupo Campari é hoje a sexta maior empresa mundial de bebidas destiladas premium, com um faturamento de 1 bilhão e 800 milhões de euros no ano passado. A empresa conta com mais de 50 marcas, inclui vinhos e refrigerantes. No mundo, o grupo tem 16 fábricas e 3 vinícolas e os produtos são vendidos em 190 países. E a gente fala agora com o diretor executivo do Grupo Campari no Brasil, Carlos Moura. Como vai o senhor? Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Muito bom dia a todos. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Bom, como é que está o consumo de bebidas durante a crise? O consumo cai, o consumo aumenta, as vendas caem, as vendas aumentam. Qual que é o raio-x desse setor em meio à pandemia? De fato, a gente tem toda essa questão que gera o distanciamento social nesse primeiro momento, impacta diretamente o consumo de bebidas destiladas, bebidas alcoólicas como um todo. É preciso lembrar que o Brasil tem uma característica bastante peculiar, aproximadamente, dependendo da empresa, entre 65% e 70% do volume é consumido em bares e restaurantes, que nesse momento encontra-se fechado. Então, quando a gente faz o balanço total, sem dúvida alguma, a indústria de bebida alcoólica tem uma perda no curto prazo, vamos dizer assim. O senhor tem alguns números? Então, a gente tem números, quando a gente vê de forma geral, em termos de destilados, a gente vê que a queda gira em torno de 23% quando a gente acompanha no curto prazo de tempo. Então, sem dúvida alguma, como 70% aí é consumido fora do lar, e a gente tem essa questão do distanciamento social super importante de ser seguido, impacta diretamente nos nossos negócios. Em relação à produção e funcionários, alguns funcionários foram colocados em home office. Obviamente que a produção lá na boca da máquina não tem como parar, mas como é que está a situação em relação aos funcionários? Então, a gente se beneficiou de um grande programa de comunicação feito pelo Campari Group da Itália. Então, desde os primeiros momentos dessa pandemia, a gente recebia toda a comunicação do que estava acontecendo com as nossas operações na Ásia e, posteriormente, na Europa. Então, a gente teve uma vantagem aí em termos de planejamento. Isso fez com que a gente adequasse tanto a parte de produção para esse momento atual, onde a gente tem uma queda de demanda, como organizasse toda a parte de suporte aos nossos colaboradores. Então, de forma muito pragmática, a gente adotou aí 3 prioridades básicas no nosso planejamento para lidar com essa parte de pandemia. A primeira delas era cuidar dos nossos camparistas, dos nossos colaboradores e da comunidade onde a gente atua. O segundo era garantir a continuidade de negócio e a terceira prioridade é, obviamente, estar pronto para quando tiver a reabertura do mercado. Então, tudo isso junto levou a gente a adotar medidas de segurança para o colaborador, ajustes de produção para atender essa nova realidade, a nova de demanda e, principalmente, estar pronto para quando tiver a reabertura do mercado. Sr. Carlos, uma avaliação geral em relação à postura não só do governo brasileiro, mas também dos governos nesse apoio à crise. Isso cita também a própria Itália, o norte da Itália, que foi um local muito mais atingido pela crise. E eu pergunto, em relação às ações para se combater a crise, em favor do emprego, a empresa tem que leitura de todo esse processo? Bom, nesse primeiro momento, a gente considera muito forte como nosso primeiro pilar estratégico que a gente tem, que é garantir aí a segurança dos colaboradores. Isso inclui também a garantia dos empregos. Então, nesse primeiro momento, a gente nem considera tanto redução de quadro como sequer redução de jornadas e salários. A gente mantém a nossa estrutura exatamente como está. E o posicionamento como companhia principalmente atender às orientações dos órgãos oficiais de saúde. Uhum. Quem faz a pergunta agora para o senhor é o Beto Caetano, nosso comentarista de Economia e Negócios. Beto. Bom dia, Carlos Moura. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Carlos, o Grupo Campari tem sede lá no norte da Itália, perto de Milão, né? Uma das áreas mais atingidas pela Covid lá na Itália. Essa experiência da matriz, ela foi compartilhada com vocês? Quer dizer, vocês trouxeram medidas, orientações da Itália, considerando que a Campari tem a fábrica no Brasil perto de Recife, que é também um dos focos mais graves da doença, né?
Exatamente, muito bom dia, Beto. Como eu falei anteriormente, a gente tomou proveito de um excelente plano de comunicação elaborado pela Matriz. Então, como aqui no Brasil nós estamos algumas semanas atrás, alguns meses atrás do que aconteceu na Europa, isso permitiu que a gente tivesse aprendizados com relação ao funcionamento do mercado, e um referencial também para a gente muito importante é o mercado da Espanha. O consumo fora do lar do Brasil ele é muito similar do que tem com a Espanha. Então, todo o aprendizado que teve na Europa, que está uma onda na frente dos acontecimentos aqui no Brasil, ajudou bastante a gente no nosso planejamento interno. Como você comentou, Pernambuco está num momento bastante complexo lá, as medidas de restrições têm aumentado. E aí, quando aquele pilar que eu comento, que é cuidar dos nossos camparistas e da comunidade onde a gente atua, nós também estamos contribuindo com, hoje já são 8 hospitais que estão na linha de frente do combate a coronavírus, onde a gente está garantindo o abastecimento de álcool 70 para que eles possam lidar com melhores condições diante dessa situação. Carlos Moura, diretor executivo do Grupo Campari aqui no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela participação aqui na Jovem Pan. Um abraço. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia a todos.